se faz presente neste santo e bom lugar. Querido Deus, bom Pai que está nos céus, a esta hora, mais uma vez subimos ao teu santo monte, para ouvirmos a sua voz, falando para o nosso coração. A nossa prece nesta hora é que o teu Santo Espírito recaia sobre nós, de maneira que venhamos compreender plenamente o que o Senhor falar para o nosso coração. Seja com cada um de nós presente neste lugar. No nome de Cristo Jesus, permita ao Pai que venhamos, no santo nome de Cristo Jesus, receber o teu Espírito neste lugar. Oramos agradecidos. Amém. Amém. Prosseguir para o alvo. Em outras palavras, andando em direção ao alvo. E o texto central dessa noite está no Evangelho segundo, ou na primeira carta, assim está correto. Hoje é na carta de João. Primeira carta de João, o capítulo 3, versículo 12. Não deixe de abrir a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: todo o que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Palavra do Senhor. Deus seja louvado por isso. É bom quando nós entendemos que isto é certo e seguimos aquilo que é certo. Prosseguindo para o alvo, e o texto central está ali. Uma mensagem que fala em relação ao pecado. Vemos que aquele que comete pecado também transgrede a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O primeiro aspecto em que temos a sublinhar hoje é que, pode avançar, o apóstolo João define pecado como iniquidade. De uma maneira literal, ou em outras palavras, também poderíamos dizer assim: pecado é fazer o que é ilegal. Quando o estabelecido é à esquerda e você ir à direita, você está a fazer aquilo que é ilegal. Quando nós aqui em Angola dissemos assim, que ou melhor, o motorista tem que andar, diríamos, no sentido direito, né? É isso. Tem que estar no sentido direito e você ir no sentido contrário, que é no sentido esquerdo, automaticamente você está indo contra as leis, não é? De estradas. Certo? Automaticamente você está indo a cometer algo ilegal. O legal seria você andar naquilo que é certo, aquilo que é estabelecido, aquilo que é a norma, aquilo que é correto. Razão pelo qual ali o apóstolo João ele define o pecado como iniquidade, dizendo a mesma coisa que a de alguém que está a fazer algo ilegalmente. E a palavra geralmente usada para pecado na Bíblia é amartia, que significa atingir o alvo ou errar o alvo. Pecado significa falhar o alvo ou errar o alvo. Implica dizer o seguinte: cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um alvo para poder atingir. E se eu falhar com este alvo,
automaticamente estou pecando. O que é o pecado? O que é o pecado? É a transgressão da lei. Temos 10 mandamentos, sim, né? São os 10 mandamentos, não é? Mas sabem que sempre que, ou várias vezes que é dito na Bíblia, o livro da lei, não está a falar somente, não está a falar de uma maneira absoluta dos 10 mandamentos, mas está a falar de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Estes eram considerados o livro da lei. Estes livros serviam de norma para o povo. Era a lei que regia o povo de Israel. E se você não fizesse com alguma norma que estava naquele livro, automaticamente você estaria a falhar o alvo. Você estaria a errar o alvo. E lá não estavam somente os 10 mandamentos, mas havia muitas outras leis em que o povo tinha que obedecer. Porque caso não obedecesse uma dessas leis, automaticamente estava a falhar com o alvo. Até aqui estamos a conseguir andar? Até aqui estamos juntos? Estamos juntos até aqui? Agora eu vou fazer uma questão, cada um de nós. Eu sou filho, e muitos dos pais presentes são pai. Se eu automaticamente nesse tempo ainda não sou pai, é porque eu sou filho. E o propósito de Deus é que ainda nesta fase você seja quê? Seja filho. Tenha um propósito, um objetivo, como filho. Ser filho. Andar como filho. Viver como filho. E você que é pai, deixe de cumprir fielmente com a parte que te corresponde. Viver como pai. Cumprir fielmente com a responsabilidade de um pai. Se você falhar com a responsabilidade do pai, automaticamente estás falhando com o quê? Está falhando com? Está falhando no alvo. Foi-te dado uma responsabilidade dentro da igreja e você não cumprir com este propósito, o objetivo a qual foste posto dentro de um departamento, automaticamente você está falhando com o alvo. Você está a falhar o alvo, porque você tem um propósito para atingir. Isso é que é pecado, falhar com o propósito de Deus. Deus criou o homem com um propósito, mas o homem não atingiu o alvo. Porque o homem foi criado com um propósito. Qual era este propósito? De o homem refletir a glória de Deus. Esse foi o propósito. Eu e cada um de nós presentes aqui fomos criados, era para refletir a glória de quem? De Deus. O homem pecando, automaticamente ele falhou com o quê? Com o alvo. Ele errou no alvo. Porque o propósito não era esse, de ele cair. Mas o propósito, o alvo, era de ele refletir, mostrar a glória de quem? Do Pai. Este era o real propósito do homem. E agora, eu faria a seguinte questão. Eu, no sábado, disse que em seu lugar, em meu lugar, existiria 300 milhões de pessoas em seu lugar. Existiria 300 milhões de pessoas. Mas você quem veio a existir? Por que Deus, nesses 300 milhões de pessoas que poderiam existir em seu lugar, trouxe você e eu, e não outro? O porquê? Com que propósito Deus fez você? O que é que passou na mente de Deus ao dizer assim: eu vou criar
O Jorge não veio? O Jorge está ali, mudou de cadeira hoje. Eu vou criar o Jorge. Com que propósito? Para que Deus pensou em criar você? O que passou na mente de Deus? Será que Ele nos criou só por acaso? Será? Por que Deus criou você? Por que você existe? Há um tempo atrás, eu fui visitar uma das minhas afilhadas. Ela já estava a desvincular aí dos caminhos. Eu fui visitar ela. E quando eu cheguei nela, eu perguntei para ela: que importância você tem em existir? Que essência há na tua existência? Se você neste dia aqui, ou por exemplo, se você não existisse, o que as pessoas, ou que falta as pessoas sentiriam? Que diferença que faria se você não existisse? Se você não fosse o filho da sua mãe, que diferença a tua mãe sentiria? Se você, mãe, não tivesse os filhos que você tem, que diferença haveria? Haveria uma diferença. Em nós estarmos dentro da igreja, olhem para a maneira de como a gente está vivendo, olhem para nossas ações, para nossas atitudes, aquilo que nós somos dentro da igreja, dentro da nossa comunidade. Se nós não existíssemos, faria diferença? Que diferença faz em você existir ou não existir? Que diferença você faz? Se talvez você morresse hoje, que falta você faria na igreja? Que falta você faria dentro da sua comunidade? Nós somos falhos, não há nada especial em nós, não há sequer um justo, não há entre nós alguém que venha fazer o bem, não há. Todos nós somos falhos. Mas uma coisa eu lhes digo, mesmo com essas fraquezas, Deus, Ele nos trouxe a existência com um propósito. Para acertar o alvo, para atingir um alvo. E o segundo texto desta noite está em 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 24 ao versículo 26. Diz que não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como alguém que não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Paulo, ele olhava para si mesmo como um atleta. Ele olhava para si como alguém que estava em uma corrida. Mas havia uma diferença entre ele e vários outros atletas. É que os atletas desse mundo, eles correm para alcançar uma coroa deste mundo, uma coroa perecível. Mas nós estamos correndo para alcançar uma coroa imperecível, uma coroa celestial. Paulo tinha esta convicção, Paulo tinha isso em mente, que ele estava correndo, era para alcançar uma coroa, não desse mundo. Razão pelo qual eu volto a tocar na mesma retórica a qual comecei. Que importância tem em você existir? Você conhece qual realmente é o teu propósito? Você sabe quem você é? Você conhece você mesmo? Você sabe de onde você veio? O porquê você está aqui? E para onde você vai?
pelo teu modo de vida, pelo teu estilo. Você acha que você tem um propósito para alcançar? A tua vida, como vai indo, você olha para você mesmo, enxergas um propósito? E eu faria a seguinte questão nessa noite. Se, por exemplo, você comprasse um relógio, compraste um relógio muito distante, onde o transporte é mais caro, o transporte do local onde você comprou o relógio é mais caro que o relógio, e você chegar em casa com o relógio, colocar na parede, e você notar que o relógio não funciona, eu perguntaria: cumpriu com o seu propósito o relógio? Está a cumprir com o seu propósito? Está? Sim ou não? Por que não está? Não está a funcionar. E o que farias? O relógio não está a funcionar. Compraste o relógio, não está a funcionar. O que farias? Vai reparar? O táxi é mais alto. Devolver não dá. Vai gastar mais dinheiro. Fazer o quê? Tem uma palavra muito sábia que está saindo ali. Partir. Jogar fora. Não presta. Não atingiu o alvo, não é? Porque não atingiu o alvo. Não alcançou o alvo. Porque o propósito do relógio é trabalhar para dar uma hora certa para as pessoas. Sim ou não? É isso. Este é o propósito do relógio. E cada um de nós foi chamado também com um propósito. E se nós não atingirmos este alvo, este propósito a qual nós fomos chamados, seremos jogados como lixo para fora. Mas uma coisa eu vos digo: Deus não fez nenhum de nós para servir de lenha para o fogo do inferno. Não. Deus fez você e eu para podermos alcançarmos o alvo, para podermos atingir o alvo. Você foi chamado para viver a história de Deus que Ele escreveu sobre você. Deus tem uma história para você. O maior problema é que muitos de nós temos nos distanciado, fugido da história de Deus. Esse é o problema. E muitos, quando saem da história de Deus, vivem a vida sofrendo. Muitos estão sofrendo, passando por um momento difícil, doença, acima de doença, enfim, porque não querem andar nos desígnios de Deus, não querem alcançar o alvo a qual eles foram chamados para existir. E Paulo tinha este propósito. Ele sabia que tinha um alvo para poder cumprir. Ele sabia que não estava aqui por acaso. Ele sabia que tinha algo. E três aspectos muito importantes Paulo, ele apresenta nesta mensagem. O primeiro aspecto que Paulo apresenta é o autodomínio. Diz assim: o atleta deve exercer controle para ter esperança de vitória. Um atleta que compete deve ser capaz de controlar os seus desejos e apetites. Vou parar aqui. O atleta não pode sair de casa, comer muito para ir correr. Vai chegar no meio da corrida, vai querer dizer: licença, quero ir fazer necessidade. Primeiro aspecto é o autodomínio. Aquela pessoa que tem um propósito, que tem um alvo para alcançar, tem que ter autodomínio, dominar você mesmo. Não pode dizer: não, eu não consigo, eu não consigo me controlar, eu gosto. Não é assim.
tem que ter um propósito, tem que saber dominar você mesmo, controlar o teu apetite, assim como Paulo tinha em mente, que eu, por ser um atleta, eu controlo a mim mesmo. O atleta devia se abster de tudo que possa estimular, excitar, enfraquecer, ou melhor, enfraquecer. Deve ter autocontrole em tudo, não apenas no que é claramente prejudicial. Devia comer e beber com moderação e rejeitar por completo tudo que possa enfraquecer o seu corpo. Eu não sei se já disse aqui nesta igreja. Há um amigo, lhe encontrei a assistir. Depois disse, não, é um filme romântico. E ficamos ali, eu estive ali, estivemos sentados juntamente no quarto dele. E mais tarde demos conta mesmo que está filme romântico. É mesmo pornografia aquilo. É totalmente pornografia. Como um cristão, um homem de Deus. Você sabe como é que o céu te conhece? Como o filho do Altíssimo, filho do Rei, santo de Deus, mulher santa de Israel. É assim que o céu conhece você. Como é que uma mulher de Israel coloca-se em frente dessa promiscuidade sexual? Paulo, ele dominava a si mesmo. Ele se abstia, ele tinha que se abster de tudo quanto poderia prejudicar ou enfraquecer o seu corpo. Enquanto eu estou a falar, em nome de Cristo Jesus, pense naquilo que tem enfraquecido o teu corpo. Volta hoje para casa, remova em nome de Jesus. Tire, faça uma reforma em sua casa, faça uma reforma em seu computador, faça uma reforma no seu telefone. Faça reforma, mude, transforme em nome de Jesus Cristo. Não permita com que as coisas más continuem dentro do seu lar. Não leve, não continue levando, mantendo a maldição dentro da tua casa. Tire, joga fora. Se você sabe que isso não é para edificar o corpo de Deus, remova em nome de Cristo Jesus. Tenha força e coragem. Você é um atleta que tem um propósito. E se você tem um propósito, um alvo para atingir, você tem que abster tudo quanto é mal. Se há uma amizade que te afasta de Deus, a falhar o alvo, remova essa amizade. Se há um desejo, tem um apetite, há um programa televisivo que te afasta de Deus, remova em nome de Cristo Jesus. Tenha força, tenha coragem de fazer isso. Domine você mesmo. Não permita que o inimigo venha dominar você. O atleta tem que ter controle. O segundo ponto, o propósito pelo qual o atleta corre, antes e depois do jogo. A atenção de todo atleta está no troféu. Ele joga pensando no troféu. O atleta, ele está a jogar, está olhando na taça. Assim logo que chutou, bateu na trave, ainda olha na taça. E aí, motivação. Assim mesmo, lhe cotolaram, está no chão, para estar descansado, está olhando onde? Na taça. Os que olham na taça, aquilo lhes dá uma motivação e correm mais ainda. É por isso que os jogadores, quando estão a entrar, o troféu põe onde? No meio? No meio. Quando ele está a vir, a entrar no estádio, ele a olhar na taça, aquilo vai servir de motivação forte para ele. O atleta é assim, não podem guardar o troféu. E eu agora pergunto a cada um, quantas vezes você pensa no céu durante a semana? Eu disse, nós estamos lutando, não por uma coroa perecível, não estamos lutando para uma glória desse mundo, mas estamos lutando para o maior alvo, pelo qual temos a alcançar, que é o céu. Quantas vezes durante a semana você pensa no céu? Você já viu que nós perdemos pequenas coisinhas por nada?
Se a meta, o troféu, é a nossa motivação, o que te motiva agora? O que você pensa para te motivar em ser um atleta na vida cristã? O que é que te leva a correr como um atleta? Voltem para casa pensando naquilo que será o céu. Eu já tenho feito os meus planos. Algumas das vezes lá eu já digo, Senhor, eu quero que a minha casa esteja na rua principal. Tenho feito os meus planos. E um dos meus maiores sonhos é chegar lá no céu e de chamar João, juntamente vários anjos, e lhes contar a história da redenção, do final dos tempos. Dizer para eles, João, você escreveu, eu queria que você estivesse lá, mas você não esteve. Eu presenciei tudo quanto você escreveu, eu vi, e eu vi grandemente a glória de Deus se manifestando no meio do seu povo. Contar a história da criação. Eu já muitas das vezes fico me imaginar no meio daquela multidão, fazendo as minhas brincadeiras ali, rindo com o pessoal, entrando na minha casa de ouro. Já tenho feito os meus planos para lá. E quanto mais eu penso no céu, mais motivado me sinto para atingir o céu. Sabem, é necessário que cada um de nós comece a pensar, a olhar naquilo que está nos aguardando. O céu é um lugar real e está à nossa espera. Então, todo atleta, pode voltar, todo atleta corre como não quem, ou como alguém que não, ou melhor, Paulo estava a dizer que eu corro não como aquele que não tem alvo. E aí, esse é o português correto. Você não pode correr como uma pessoa que não tem propósito. Você não pode correr como alguém que não tem alvo. Você tem um propósito, você tem um alvo para alcançar. Então corra como alguém que tem um alvo para cumprir. Os melhores jogadores são aqueles que, mesmo falhando, nunca desistem. Por mais que os adeptos de sua equipe apoparem contra ele, não desistem. Ainda que os seus colegas se zanguem ou murmuram contra ele não desiste. Estes são os melhores atletas. Se meteu bola no peito, depois de dar um remate, bater na trave, ele não desiste. Se ele falhar penalti, dizer é uma final, bate o penalti, falhar o penalti, ele não desiste. Os melhores jogadores são assim. Assim são os melhores jogadores. O melhor jogador não é aquele que depois de falhar fica desapontado e diz assim, treinador, substituição. Este não é o melhor jogador. O melhor é aquele que, por mais que os seus adeptos apontarem contra ele, abusando, que você não sabe jogar, enfim, ele não desiste. Por mais que os seus colegas ficarem tristes com você, porque você está a falhar demais, ele não desiste, porque sabe que ele tem um propósito, que é meter a bola dentro da barra. Os verdadeiros cristãos são aqueles que, mesmo falhando com o alvo, eles não desistem. Não desistem. Por mais que em casa os pais vão contra ele, abusando ele, talvez, subestimando ele, os momentos em que ele falha, ele não desiste. Por mais que a igreja vir contra você, falar mal de você, por mais que as pessoas criarem assuntos maus sobre você, o verdadeiro cristão não desiste. Porque ele sabe que ele tem um propósito, tem um alvo para atingir. Este alvo é o céu. Não desista. Por mais que as pessoas falarem mal de você, não desista. Por muitas vezes visitei uma menina, esteve na igreja, depois acabou por sair da igreja, porque as pessoas falavam mal dela. Depois de algum tempo, voltou para a igreja e foi batizada. Depois alguém falou novamente mal dessa menina. Mãe saiu da igreja, ela saiu da igreja e a outra jovem que ela segue também saiu da igreja. 3 membros da igreja saíram da igreja porque não resistiram
com as mal-falácias das pessoas. Prezados irmãos, não desistam, continuem em frente a correr como atleta que sabe e conhece o seu verdadeiro alvo para alcançar. Os melhores jogadores são assim. Eles não desistem. Não permitam com que Satanás venha fazer com que vocês venham perder o vosso alvo. Não permitam, em nome de Jesus Cristo. Sabem, conta-se uma história de uma mulher muito forte no atletismo. O nome dela é Atalanta, uma mulher dos grandes recordes do atletismo. Não havia quem poderia concorrer com ela. As informações saíram na rádio, quem iria se colocar a correr ou a competir com a Atalanta, porque ela corria muito. A velocidade máxima mundial, Atalanta. Quem poderia se meter contra ela? Não havia ninguém. Mas certo jovem, um baixinho tipo eu, vocês imaginam, os atletas são altos, não é? E um baixinho tipo eu, foi lá, disse, eu quero concorrer. Disse, você mesmo, aqui, os grandes atletas reconhecidos a nível das federações, estão a fugir, enfim, é você mesmo. Disse, não, eu mesmo vou lá. Está no teu treinador? Não tenho. Você nunca correste? Então, não corro. Está desqualificado, pode ir. Diz, mas eu quero. Diz, não, você não pode, aqui é só para federados, pessoas de renome, enfim. Ele, mas eu quero. E ele foi insistindo. Disse, tá bom. Então anunciaram na rádio, Atalanta vai competir, já tem um candidato para concorrer. No dia da competição, Atalanta já estava na meta ali para aquecer, fazer os aquecimentos. Também veio lá um baixinho a esticar as pernas, enfim. Mas o problema é que o baixinho veio com o calção jeans. E ainda, acima de tudo, em vez de só estar com o calção jeans, veio mais com 5 laranjas na mão. 5 laranjas de ouro. Mas é como afinal? Não, eu vou correr. Tá bom, vamos lá então. O som do apito, em fração de 5 segundos, o baixinho ficou. Atalanta a correr, mas o homem com as 5 laranjas dele também não está a largar. Foi correndo, depois segurou a primeira laranja, jogou, a Atalanta está a correr, e olha assim, uma laranja de ouro a brilhar. A Atalanta, ela sai da corrida, ela vai pegar a laranja e volta na corrida. O homem se aproximava, ela corria, e também o baixinho corria, segura a segunda laranja, atira, para o lado da corrida, do que? Chama-se que é aquilo aí? Da pista, certo? Daí o Domingos da Fina sabe. Então, ele sai, vai lá, pega, a Atalanta vai lá, pega o quê? Pega a laranja de ouro, porque o ouro está a brilhar aí, é algo caro, enfim. O baixinho lançou as 4, ficou uma na sua mão. A Atalanta ia pegar, quando ela pegava, ela ficava um pouquinho, chegou próximo daquele baixinho. Quase a alcançar a meta da Atalanta, ele tira a última laranja de ouro. A Atalanta vai pegar, quando se espanta, o baixinho está na meta a fazer isso. Satanás tem feito com que muitas das vezes nós percamos o nosso propósito na caminhada cristã devido aos prazeres desse mundo. Os prazeres que Ele tem dado para nós têm nos feito perder a nossa visão para a meta. Quantos de nós estamos perdendo o alvo devido aos prazeres desse mundo? Devido aos entretenimentos que esse mundo dá para nós? Quantos? Satanás vem com coisas boas e nós vamos seguindo. Nos desviamos daquilo que é o caminho que tínhamos que andar. Maior problema nosso é este. Prezados irmãos,
Não troquem a vossa salvação por nada nesse mundo. O que nós temos é muito maior que os prazeres desse mundo. O que nos aguarda, o que nos espera, é muito maior daquilo que nós temos visto ao nosso redor. Certa menina estava a viajar, estava a preparar-se para viajar, uma menina, para ir passar férias de seu avô. E a mãe perguntou para a menina: está a sentir medo? Vais andar pela primeira vez de voo? Ela disse: não estou a sentir, mas se eu sentir, vou me lembrar que o avô está a me esperar do outro lado. Sempre que as coisas estiverem difíceis, lembrem-se que Cristo Jesus está à espera de vocês no outro lado do rio. Ele está à espera de cada um de nós. Razão pelo qual não corrompam-se com os prazeres em que esse mundo apresenta para cada um de nós. Este homem, José de Alencar, ele disse uma mensagem muito forte. Ele disse o seguinte: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Por mais que você não alcançar o alvo, quando você tentar atingir o alvo, lembre-se sempre que você terá uma vida de sucesso. Porque aqueles que lutam para atingir um alvo têm uma vida muito melhor, mesmo falhando com o alvo, têm uma vida muito melhor com relação àqueles que não têm um alvo para atingir. Paulo disse: não lanceis fora a vossa confiança, porquanto tem por ela uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Vejam essa última parte. Nós, porém, não somos daqueles que recuam como os miseráveis. Nós somos daqueles que creem para conservar a fé em Cristo Jesus. Você não é daquele que recua. Você não é daquele que desvia para a direita ou para a esquerda. Você é daquele que conserva a tua fé em Cristo Jesus. Não jogue a sua fé por nada nesse mundo. Não jogue a sua fé. Não troque a sua fé pelos prazeres, os caprichos em que esse mundo apresenta para você. Sempre que falhares no alvo, pare, concentre-se melhor e tente novamente. Não chore, não fique triste, não desanime quando você falhar o alvo, quando você não atingir o alvo, quando você errar no alvo. Não desanime, concentre-se melhor no alvo e volte a tentar. Tente mais uma vez, tente mais a segunda vez, tente a terceira vez. Certo jogador, depois de falhar tantas vezes, ele foi até o seu treinador no final, disse: mas treinador, por que você não me tirou até que eu marcasse aquele gol? O treinador disse: para mim, o importante foi as intenções em que você teve, as vezes que você falhou. Deus, Ele não olha para os seus erros, Ele olha para a sua intenção. Deus, Ele olha para a sua intenção, se Ele atingir com algo. E Ele vai olhar sempre na sua intenção, olhar na sua intenção, para que um dia venha olhar na sua vitória, em nome de Jesus. Não desistem, não desanimem.
Quero convidar a cada um de vós a lermos esta mensagem que está ali. Leiam comigo. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Persista, insista, não desista e nunca... Persista, insista, não desista e nunca desanima. Os sonhos de Deus para você jamais irão morrer. Não vai morrer. Os sonhos que Ele tem para contigo são sonhos eternos. Sonhos em que durarão toda a eternidade. O que você deve fazer hoje é não desistir. Nunca desanimar. Quando você falhar, quando você lutou por um pecado, você está a conseguir vencer, mas em um dia você voltar a cair, não desista. Tente outra vez. Quando você procurar ser um bom filho, ser uma boa mãe, e chegar um dia em que você falhar, não desista, persista, nunca desanima. Concentre-se melhor no alvo e tente outra vez. Cristo Jesus dará força para cada um de nós, para que possamos nós atingir o alvo. Lutem como pessoas que têm um propósito, que têm um alvo para atingir. Não andem como o mundo anda. Vocês são filhos do Rei, assim o céu vos conhece, como filhos do Altíssimo, com um propósito. Que propósito é esse? Refletir a glória de Deus, salvar homens do pecado e guiá-los para o serviço. Este é o propósito pelo qual cada um de nós foi chamado. Prezada Igreja, povo santo de Deus, saiam desse lugar colocando Cristo Jesus em vossos corações. Somente Ele poderá dar força e coragem para podermos vencer as vicissitudes desse mundo. Em meio às batalhas, quando o conflito estiver ruim, estiver difícil, lembrem-se sempre em que Cristo Jesus ajudar-vos a vencer.